só aumenta, né? A gente sabe que as coisas estão melhorando, né, na questão da pandemia, mas a questão do trabalho remoto, eu acho que é algo que vai continuar por bastante tempo aí, né? Realmente é uma grande tendência que as empresas têm adotado. Então, o que eu venho trazer para vocês hoje aqui é falar um pouquinho das soluções da Microsoft de segurança, né? Como a Microsoft ela tem ajudado as empresas ao redor do mundo a entregar mais produtividade com segurança, né? A gente sabe hoje que o dado ele é o novo petróleo, né? Vamos dizer assim, e realmente a gente precisa proteger esses dados independente de onde eles estejam, né? Hoje o portfólio de segurança da Microsoft é gigante, né? Hoje, para vocês terem uma noção, a Microsoft conta com mais de 3.600 funcionários só na parte de segurança. Então, ela tem toda a parte de time de inteligência, de pesquisa, detecção e resposta. Então, realmente é um portfólio bem completo, né? E é mais ou menos isso que eu venho trazer para vocês hoje, tá? Então, pessoal, falando um pouquinho da transformação digital e segurança, né? Mais para frente eu vou explicar um pouquinho melhor o que é esse conceito de transformação digital aqui para nós. Mas falando desses dois assuntos, transformação digital mais segurança, a segurança ela precisa ser simples, né? Não adianta a gente colocar diversos controles complexos, né? A experiência do usuário final, ela precisa ser levada em consideração. Se o usuário ele tenta acessar uma aplicação, ele tenta acessar algum documento e ele não consegue, tem muitas camadas ali, vamos dizer assim, ele acaba se sentindo um pouco travado ali e às vezes ele vai tentar acessar aquela aplicação, aquela informação de uma outra forma. Então, realmente, a experiência do usuário ela precisa ser levada em consideração. Ao mesmo tempo que a segurança ela precisa estar unificada. Não adianta a gente ter diversos controles de segurança, controles que muitas das vezes eles não se conversam, né, formando silos dentro da corporação. Então, realmente, eu preciso ter uma solução unificada que consiga me entregar um contexto fim a fim, até para eu evitar aqueles falsos positivos, né? E precisa estar integrado em qualquer lugar. Não adianta eu ter vários controles lá no meu data center, na minha matriz, e quando estamos falando de um usuário remoto, de uma filial remota, eu não tenho os mesmos controles de segurança. A segurança, ela precisa utilizar a inteligência da nuvem, né? A gente sabe que os atacantes, né, os hackers, eles usam o poder computacional da nuvem. Então, hoje a gente precisa contar com ferramentas com poder de machine learning, inteligência artificial, justamente para conter esses ataques direcionados, esses ataques automatizados, né? Claro que a pessoa, o profissional ali que está por trás, ele também é importante, mas realmente a solução ela precisa trabalhar de uma forma automatizada, né? Justamente para poder conter esses ataques avançados. E claro, né, já precisa ser uma tecnologia moderna, que a gente chama aí de próxima geração, já no modelo de Zero Trust, né? Então, o que é esse modelo de Zero Trust? É sempre validar, né, de forma explícita, será que aquela pessoa que está tentando acessar aquela informação é aquela pessoa mesmo? Fazer diversas segmentações dentro da minha rede, né? Então, realmente, o Zero Trust ele traz esse conceito aí de confiança zero, né? Então, tem até uma frase que a gente gosta de dizer: nunca confie e sempre verifique, né? E por que de tudo isso, né, pessoal? Por que que agora a segurança ela precisa ser olhada com outros olhos, né? Se a gente volta um pouquinho no tempo, né, um modelo um pouco mais tradicional, né, a gente vê um cenário muito parecido com esse. Então, você tem ali a sua rede corporativa, os seus usuários, os dispositivos, né, as suas aplicações sendo protegidas através de um firewall, né? Um pouquinho lá para trás a gente tinha aquele firewall de camada 4 inspecionando o tráfego, tudo que entra ali é baseado em IP, porta e protocolo, só que a gente sabe que as coisas evoluíram muito. Agora a gente tem muito tráfego criptografado, você tem ataques direcionados, então precisamos de uma nova abordagem aqui. Então foi lançado aquele conceito de NGFW, o Firewall de próxima geração. O que é um Firewall de próxima geração? Ele já consegue olhar na camada 7 do modelo OSI, você já consegue olhar para a aplicação, consegue fazer regra em cima de aplicação, você consegue fazer decriptografia do tráfego, você tem o IPS para fazer uma inspeção mais aprofundada do pacote, você tem uma sandbox, por exemplo, para você mandar um tráfego que você não conhece para um ambiente controlado. Só que ainda nós estamos falando de um ponto único da minha rede, e ainda estamos falando da nossa rede corporativa. E a gente sabe que esse cenário, ele não é mais o cenário real.
né? Hoje, o modelo atual de comunicação, né, a gente vê algo parecido com isso. Ainda você tem ali a sua rede corporativa, ou seja, o firewall, né, o NGFW, ele ainda é importante para proteger tudo que entra e sai da minha rede. Muitas das vezes, quando você tem um ambiente on-premises, com servidores locais, o firewall ele ainda é importante para fazer essa inspeção de tudo que entra e sai. Só que olha o tanto de outras coisas que nós temos agora no nosso ambiente. Então, alta utilização do home office, dispositivos IoT, aplicações SaaS, que muitas das vezes podem ser acessadas diretamente pela internet, serviços em cloud, dispositivos pessoais, dispositivos móveis. Então, pessoal, o desafio realmente ele aumentou muito. A superfície de ataque agora é muito maior. Então, consequentemente, a superfície de proteção ela precisa acompanhar isso também. Então, se a gente compara rapidamente aqui o mundo velho com o mundo novo, então aqueles funcionários que basicamente eram os meus usuários, né? Agora eu tenho aí funcionários, parceiros, clientes, visitantes, e eu preciso que permitir esses acessos, né? Eu preciso entender quem que está entrando na minha rede, preciso permitir esses acessos, só que com controle e com segurança. Aqueles dispositivos corporativos que basicamente eram dispositivos gerenciados pela corporação, agora eu tenho o famoso BIOD, né? Aquele dispositivo que o próprio usuário traz de casa e eu preciso permitir que esse dispositivo ingresse na rede, de novo, com segurança. Aqueles aplicativos locais que, né, basicamente estavam ali no meu ambiente on-premises, agora eu tenho explosão de aplicações em nuvem, né, o famoso conceito de SaaS, IaaS e PaaS, né, e eu preciso proteger isso, né. Aqui eu acho que é importante ressaltar, muitas empresas acham que fazendo uma contratação de uma aplicação SaaS, por exemplo, um Office 365, um Salesforce, acha que não precisa se preocupar com a segurança. Só que a gente sabe que existem aquelas responsabilidades compartilhadas, né, então, dependendo do que nós estamos falando ali na aplicação, o dado, realmente a forma de autenticação, isso é responsabilidade da empresa que está contratando aquele serviço. Então é importante fornecermos segurança em cima dessas aplicações também. Aplicações monolíticas, ou seja, aplicações que rodavam em um único sistema, agora a gente vê aplicações muito mais complexas, né? Aplicações que fazem comunicações com APIs externas, e é importante a gente olhar para esse tráfego, fazer essas devidas segmentações, né? E proteger esse ambiente também. Cláudia, vê quem abriu o microfone, por gentileza. Obrigado. Redes corporativas e firewalls que funcionava muito bem, agora realmente nós temos aí os perímetros diversos, né? Realmente a superfície agora é muito maior. E aquela resposta reativa que funcionava bem, agora a gente precisa de uma resposta mais automatizada. E tudo isso que eu estou falando, pessoal, é assim, desafios que a transformação digital nos trouxe de forma natural. Só que se a gente vê agora com a chegada da pandemia, né, realmente trouxe novos desafios que a própria TI não estava esperando. Né? Então, aumento repentino na necessidade de acesso remoto a aplicativos, restrições na escalabilidade de VPN. E um ponto que eu gosto de destacar aqui é esse aqui, ó, pessoas mal intencionadas explorando temas como Covid-19 e vulnerabilidade nas VPNs. Então, você vê que os hackers, eles gostam de utilizar realmente do caos, né, para poder se beneficiar disso. Então, olha aqui que interessante. Lá em fevereiro do ano passado, nenhum tipo de ataque, né, é, baseado no Covid, obviamente. Chega ali em março, você tem um boom, né, uma quantidade de ataques absurda, né? Mais de 6 milhões, quase 6 milhões de ataques com esse tema Covid-19. Então, realmente aqui, pessoal, os desafios eles só aumentam, né? E aqui, olha que interessante, a gente traz aqui as principais prioridades do trabalho remoto na pandemia, né? Eu não vou ler todos eles aqui, mas já adianto para vocês que com as soluções da Microsoft, conseguimos endereçar todos esses pontos e, claro, vários outros aí, né? Então, realmente, a solução hoje da Microsoft é uma solução muito robusta e consegue entregar é, muita segurança para o dia a dia, né? Então, pessoal, o que que acontece? Realmente a gente precisa agora de uma visibilidade mais completa da minha rede, né? Não adianta mais eu olhar só para aquele perímetro. E aqui realmente temos uma nova abordagem. Então a gente precisa olhar primeiramente para a identidade, tá? Quando eu falo de identidade, pensa que representa pessoas, pode representar serviços ou até dispositivos, né? E a identidade, a gente gosta de dizer que ela precisa ser o primeiro plano de controle. Porque se um atacante, um hacker, uma pessoa maldosa
ele consegue roubar essa credencial, roubar essa identidade, ele consegue, de alguma forma, permear pelos dispositivos, pelas aplicações, pela minha infraestrutura e, de alguma forma, tentar roubar os meus dados. Então, a identidade, ela precisa ser o meu primeiro ponto de defesa, né? Mas também não posso também esquecer dos meus dispositivos. Quais são os dispositivos que estão ingressando na minha rede? Né? Será que eu autorizo dispositivos que não são gerenciados pela empresa? E se eu liberar esse acesso, o que eu posso liberar, né? Então preciso realmente ter um controle em cima disso. Aplicações, a mesma coisa. O que será que está passando lá no meu ambiente on-premise? Será que as aplicações que estão sendo acessadas são aplicações autorizadas pela empresa? É a mesma coisa na infraestrutura, a mesma coisa na rede e, por último, não menos importante, talvez seja até o mais importante, os dados, né, pessoal? É importante termos uma política de classificação de dados, descobrir no meu ambiente quais são os dados que são sigilosos e, de alguma forma, colocar uma criptografia, uma camada de segurança em cima disso. A gente gosta de dizer que o dado ele precisa viajar com segurança. Tudo bem aquele arquivo ele ser vazado, só que quando uma pessoa do outro lado tentar abrir, não vai conseguir porque realmente está criptografado, né? Então, realmente é uma abordagem um pouquinho diferente do cenário que nós vivemos hoje. Agora, colocando, né, as caixinhas nos devidos lugares, né, então nós temos uma arquitetura de Zero Trust. Então, de um lado, nós temos as nossas identidades e os nossos dispositivos, onde a gente consegue fazer toda uma análise em tempo real de risco, né? Quem que está acessando, quem que está tentando acessar essa aplicação, da onde que está vindo, com qual dispositivo está vindo, será que esse dispositivo é um dispositivo gerenciado pela empresa? Será que esse dispositivo ele tem os patches instalados, os patches atualizados? Será que ele tem um antivírus ali? E tudo isso, pessoal, em tempo real, né? E eu preciso realmente ter um motor de inteligência para que eu consiga entregar os devidos acessos de forma automatizada em tempo real. Então, se caso um usuário tentar acessar uma aplicação de um dispositivo da empresa, tudo bem, eu vou liberar o acesso. Só que se ele tentar acessar de um dispositivo não gerenciado, um dispositivo pessoal, eu até posso liberar o acesso, mas eu não vou deixar ele fazer um download, por exemplo. Então, realmente, eu preciso ter essa inteligência e essa automatização no meu ambiente, né? Então, entrando aqui um pouquinho no tema Microsoft Security, né, pessoal? Olha que interessante. Hoje, com o portfólio de segurança da Microsoft, né, existe até um estudo do Gartner, eu vou falar um pouquinho mais à frente, que a gente consegue aí. Existe um estudo que as empresas utilizam até 40, 50 produtos de segurança de forma isolada. Às vezes esses produtos, como eu falei lá no começo, esses produtos às vezes não se conversam, não trocam informações entre eles, e às vezes o que vai acarretar é que você vai ter um monte de logs ali de segurança e você realmente não consegue entender, não consegue acompanhar se aquilo ali realmente é um problema ou se tem coisas que são piores na sua rede. Então você não consegue priorizar realmente esses ataques, essas questões no seu ambiente. Então, olha que interessante, aqui com o portfólio de segurança da Microsoft, a gente consegue substituir até 40 produtos. Na verdade, a Microsoft ela está numa constante evolução, na verdade, são mais que 40 produtos, e que a gente consegue fazer que esses produtos sejam integrados entre eles e troquem informações e a gente consiga entregar um contexto fim a fim. Pegando esse gancho, né, utilizando essa suíte de segurança da Microsoft, a gente consegue ter uma economia de até 60%. Claro, né, pessoal, fazendo as devidas comparações. Então, por exemplo, pega uma empresa que tem lá um antivírus, ele tem um CASB, ele tem uma solução de DLP, tem uma solução de identidade e acesso, tem uma solução de single sign-on, de múltiplo fator de autenticação, enfim, começa a pegar várias soluções que são soluções isoladas e a gente começa a comparar aqui com a suíte da Microsoft e realmente começa a ficar barato. E pegando o gancho dessa economia, né, utilizando aqui o Azure Sentinel, né, que é o nosso CIEM nativo em nuvem, a gente consegue ter uma economia de até 11%, porque muitas das coisas conseguimos já mandar para o Sentinel sem nenhum tipo de custo. E
O Azure Security Center, que também é uma solução muito bacana aqui no nosso ambiente, que é basicamente um sistema de gerenciamento de segurança, que ele consegue sugerir algumas adaptações na sua infraestrutura, né? Como, por exemplo, olha, existem alguns workloads aqui do Azure que não estão cumprindo certas certificações de compliance, ou alguma configuração não está devidamente aplicada. Enfim, realmente é uma solução muito bacana e para algumas soluções ele não tem custo, o Azure Security Center. Vai ressaltar que o Azure Security Center ele é uma solução multi-cloud, então ele pode também fazer uma análise em ambientes AWS, GCP e fazer as devidas recomendações em cima desses workloads, só que aí nós não estamos falando de um investimento zero aqui. Realmente aí você vai ter um pouco de custo, ok? Pegando então esse gancho da unificação de fabricante, olha que interessante, o Gartner publicou agora em 2021 as top, né, tendências de segurança e ameaça para 2021. E uma delas que a gente gosta de dizer aqui é o Vendor Consolidation, que é exatamente isso que eu acabei de falar. É você conseguir ter uma solução unificada de segurança que consiga te entregar um contexto mais apurado, né? Um contexto mais fino realmente para você conseguir conter esses ataques avançados, ataques direcionados, né? Então, realmente, não sou eu que estou falando, o próprio Gartner publicou essa nota, então, realmente, recentemente, até a Pri pode até dizer melhor no final, fizemos até um post no LinkedIn a respeito dessa tendência do Vendor Consolidation. Realmente é uma tendência muito interessante e eu acho que faz muito sentido. E eu comentei com vocês, né, dos 40 produtos que hoje a Microsoft conseguiria substituir dentro de uma organização. Então, veja, hoje a Microsoft ela está dividida em 5 principais pilares. O pilar principal, que a gente gosta de dizer que é a base de tudo isso, realmente é o gerenciamento da identidade e o acesso, né, com toda a parte de single sign-on, né? A gente entrega aqui toda a questão do MFA, múltiplo fator de autenticação e autenticação sem senha. Então, por exemplo, um usuário tentar se autenticar através de uma biometria ou até de um token, realmente entregando uma camada de segurança superior. Toda a questão do conditional access, então, como o nome já diz, acesso condicional. Eu vou liberar o acesso condicionado a alguns fatores. Mais para frente eu vou falar um pouquinho disso. Nós temos aqui o gerenciamento de identidades privilegiadas. Isso aqui é muito bacana. A gente consegue fazer alguns puxar alguns relatórios no meio ambiente e entender quais são as pessoas que possuem credenciais privilegiadas no meio ambiente e realmente fazer que esse ciclo, né, ele tenha ele consiga ter um começo, meio e fim, né, para que aquela pessoa não tenha uma role de administrador full time, né? Então eu tenho até um conceito que chama just in time, onde eu consigo liberar uma função de administrador por um certo tempo. Então, um administrador que precisa fazer um reparo na minha rede, por exemplo, ao invés de eu liberar um acesso full de admin, eu faço uma regra de just in time, ele vai ter ali 2, 3 horas para fazer aquilo e depois aquela role cai, né? E com tudo, a gente consegue ter toda essa governança da identidade, né? E realmente entender quais são essas pessoas que têm essas identidades privilegiadas e conseguir ter esse controle em cima disso. Isso é muito importante. E claro, né, pessoal, com o nosso Active Directory, nosso AD, a gente consegue transformar esse ambiente em nuvem também, né, conectando com o nosso ambiente on-premises e criando um modelo híbrido de trabalho, né? Indo lá para o meu pilar de Threat Protection, né, proteção contra ameaças, então realmente hoje a gente tem um portfólio muito completo, né, para proteção contra ameaças. Então, vocês vão ouvir muito aí falar do Defender. Hoje o Defender, né, muitas pessoas conhecem o Defender como o Defender for Endpoints, que é o nosso antivírus para dispositivos finais ou para servidores, mas hoje o Defender, na verdade, ele é uma evolução realmente. Você já consegue ter proteção de ameaças para e-mail, para endpoint, para aplicações, para a própria identidade. Então, hoje o Defender ele é uma solução bem completa mesmo. E olha que interessante, a gente consegue ter toda a parte aqui de ferramentas de forense,
IPS, a nível de endpoint, gerenciamento de vulnerabilidade, entender, por exemplo, se um dispositivo tem alguma vulnerabilidade no sistema operacional, né? Toda a questão de anti-phishing. Bom, aqui vai longe, né, pessoal? Aqui nós temos também o nosso Azure Sentinel, né, com o nosso CIEM e SOAR. Então, para quem não sabe, hoje o nosso Azure Sentinel, ele é um CIEM, né, que é um sistema de segurança de evento, onde ele consegue gerenciar várias origens de evento e correlacionar esses logs de alguma forma, só que hoje nós temos também o conceito de SOAR, né? Então, ao invés de o Sentinel ele só receber os logs, ele já consegue ele consegue orquestrar isso e tomar algumas ações na minha rede. Então, ele também já tem essa funcionalidade de SOAR. Funcionalidades de proteção contra DDoS, ataques de negação de serviço, proteção para dispositivos IoT. Então, veja, pessoal, realmente é um portfólio bem completo. Aqui no meio, nós temos o gerenciamento de dispositivos móveis, né, mais conhecido como nosso MDM. Né, estamos aqui falando do nosso Intune, então realmente a gente consegue entregar uma camada de segurança a mais com o Intune. Então, por exemplo, certas aplicações só poderão ser acessadas se caso o Intune estiver instalado, né? E também, por outro lado, se caso um usuário tem um dispositivo com o Intune instalado e por algum momento ele perde aquele dispositivo, eu consigo tomar uma ação para que aquele dispositivo seja criptografado e que ninguém consiga acessar aquele dispositivo realmente tentando roubar alguma informação, não vai conseguir. Então, a gente consegue fazer a nível de aplicação e a nível de dispositivo. Então, o Intune hoje, com certeza, entrega uma camada superior na segurança. Aqui também a parte de data protection. Então, olha que interessante, toda uma solução para você fazer a descoberta das informações, né? Claro que você precisa fazer as devidas configurações no seu ambiente para dizer quais são as informações que devem ser classificadas. Mas a partir dali, ele consegue fazer um scan na sua rede e conseguir descobrir quais informações são sigilosas e você, de alguma forma, criar políticas para que essas informações não sejam vazadas, né? Conseguir até ter um gerenciamento do risco interno, entender, por exemplo, se tem alguma pessoa dentro do seu ambiente, né, dentro da sua rede, tentando vazar algum documento, né? E aqui, né, na parte de Cloud Security também temos um portfólio bem completo. Então, nós temos a nossa solução de CASB, mais focada para aplicações SaaS, mas realmente você vê que o nosso CASB aqui, ele é um pouco mais abrangente que outros CASBs de mercado, eu vou explicar um pouquinho. Solução de CWPP, então também já temos soluções para proteger, por exemplo, Kubernetes, Docker, aqueles conceitos de serverless, né? Então já temos soluções para proteção de workloads e toda a parte de gerenciamento de postura em cloud, né? Então a gente conseguir também dizer, por exemplo, quais são os workloads que estão respeitando as devidas certificações, que tem algum tipo de configuração que não está devidamente configurada. Enfim, realmente é uma solução bem completa. E se a gente pega um pouco lá atrás, naquele slide que eu mostrei, da superfície do ataque, que agora é muito maior, então a gente consegue ver que a Microsoft ela consegue endereçar praticamente todos esses pontos de extremidade, né? E agora, falando do Gartner, né? Então, assim, olha que interessante. Hoje a Microsoft é líder em 5 quadrantes mágicos do Gartner, né? Então, primeiro aqui, gerenciamento de identidade, é o nosso Azure AD. Depois nós temos aqui o nosso Cloud Access Security Broker, que é o nosso Microsoft Cloud App Security, também somos líder de mercado. Information Archiving, né? Também estamos aqui no quadrante de líder. Gerenciamento de dispositivos móveis, que é a questão do Intune, e aqui nós temos o nosso Defender, né, que é a plataforma de proteção para endpoint. Então, hoje nós somos líderes em 5 quadrantes mágicos do Gartner, então não é o Pedro que está falando, não é a Microsoft que está falando, realmente é o mercado que tá dizendo, né? Hoje a Microsoft é líder nesses cinco quadrantes mágicos do Gartner, isso é bem interessante. Então, pessoal, iniciando aqui então a nossa jornada de Zero Trust, né? Então, um grande passo que a gente vê aqui para a nossa jornada de Zero Trust realmente é trazer a identidade, né? Como eu falei para vocês, identidade pode ser uma identidade de um usuário, de uma aplicação, de um dispositivo, mas o grande passo aqui para a nossa jornada é realmente trazer a identidade para o nosso Azure AD e transformando essa identidade numa identidade segura. Vou dar um gole na água aqui, só um minutinho. E vamos lá. Bom, pessoal,
Olha que interessante. Então, hoje, o nosso Azure AD, né, acho que muito de vocês aí devem conhecer o nosso Azure AD, até muitas pessoas perguntam, o Azure AD, ele é o AD na nuvem? Sim, só que ele consegue entregar várias outras coisas, vários outros controles que realmente a nuvem consegue fornecer, né? O poder computacional da nuvem consegue fornecer. Então, hoje o Azure AD ele é um sistema de gerenciamento de identidade e acesso, né? Ele fornece um local único para armazenar as informações de identidades digitais e realmente você consegue ter um controle de todos esses acessos, né? E por que de tudo isso, né, pessoal? Por que que hoje nós precisamos considerar a identidade como o novo plano de controle? Né, porque realmente precisa ser a primeira camada de defesa. Existe até um estudo publicado em 2020 pela Verizon que diz que mais de 80% dos ataques analisados envolver algum tipo de comprometimento de credencial, tá? Então, assim, seja por ataque de força bruta ou até ataque de phishing, né? Mas, no geral, a identidade continua sendo o alvo dos atacantes. Então, realmente, é importante a gente olhar para a identidade com outros olhos aqui. E olha que bacana, a gente já dando esse passo, né, conectando todos os meus serviços com o Azure AD, eu tenho um conceito muito interessante que não é só na questão de segurança, mas na questão de produtividade, onde eu tenho o conceito de single sign-on. Então, eu consigo reunir todos os meus logins, né, de todas as minhas aplicações e serviços e usuários através do meu Azure AD. Então, pensa, um usuário que está lá na casa dele tentando acessar alguma aplicação, ele vai bater lá no Azure AD, vai fazer as devidas autenticações, né? O Azure AD ele vai checar da onde que esse usuário está vindo, se é um país frequente, qual que é o tipo de dispositivo que esse usuário está tentando se conectar na minha rede. Enfim, ele vai fazer essa análise em tempo real e vai poder liberar o acesso ou não, né? Dependendo dessa autenticação, liberar o acesso tanto para aplicações em nuvem, né? Tanto para o meu ambiente on-premise. Então, lembra que eu comentei com vocês, né? Hoje vocês conseguem ter aqui o Active Directory lá no seu ambiente local. Através do AD Connect, você tem um ambiente híbrido, né? E aí você consegue fazer um proxy de aplicativo aqui para o meu ambiente on-premises, né? Sem a necessidade de utilizar uma VPN. Isso é muito bacana, né? Então, esse, pessoal, é o primeiro passo da nossa jornada de Zero Trust, é realmente trazer as minhas identidades, os meus acessos, os meus serviços sendo autenticados através do meu Azure AD, ok? Segundo passo aqui para a nossa jornada de Zero Trust é utilizar o conceito do CASB. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido esse conceito, né? Um conceito de mercado que se chama Cloud Access Security Broker. Realmente ele é um agente de segurança de acesso à nuvem, né? Então, hoje o nosso CASB aqui na Microsoft, ele se chama Microsoft Cloud App Security, e eu vou apresentar um pouquinho dele para vocês. Então, qual que é a primeira funcionalidade que um CASB de mercado ele se propõe a fazer? A primeira coisa, pessoal, é realmente se conectar através de APIs, né, com as minhas aplicações SaaS. Então, com certeza vocês devem conhecer mais aplicações do que eu aí. Então, Office 365, Box, Salesforce, enfim, você tem um monte de aplicações ali, que daí vocês podem fazer essa conexão via API. Normalmente você faz essa conexão com aplicações que são realmente autorizadas pela empresa, né? Para que você tenha governança em cima dessas aplicações através do Cloud App Security. Então você consegue identificar quais são os usuários que estão acessando essas aplicações, consegue criar regras de DLP, você tem mecanismos anti-malware dentro ali do Cloud App Security para conter malware nessas aplicações SaaS. Então, esse é a primeira funcionalidade do nosso CASB, conectar com aplicações via API e ter total governança e controle dessas aplicações. Então, se a gente volta lá um pouquinho, lembra que eu comentei com vocês, se a empresa faz uma contratação de uma aplicação SaaS, Software as a Service, né, a gente sabe que existe ali uma responsabilidade compartilhada, né, e a autenticação, os dados que estão ali naquela aplicação é responsabilidade da organização que contratou. Então, por isso, é importante você ter uma solução de CASB para poder te dar essa proteção nessas aplicações. Segundo ponto aqui
é a possibilidade de você se conectar com o seu ambiente local. Então, lá no seu Firewall, lá no seu proxy, né, você consegue instalar um coletor dentro da sua rede e fazer com que esses logs sejam encaminhados aqui para o nosso Cloud App Security, fazendo toda uma descoberta de aplicações em nuvem, né, onde a gente consegue realmente dar um relatório ali para os clientes da quantidade de aplicações que estão passando no ambiente dele. Isso, normalmente, os clientes eles acabam se assustando, né? De falar, quantas aplicações vocês acham que hoje passam lá no seu ambiente on-premise? Eles falam, eu acho que deve passar 20, 30 aplicações. Quando a gente coloca o Cloud App, bate 200, 300 aplicações, né? Então, realmente, as pessoas acabam ficando até um pouco assustadas pela quantidade de aplicações que não são autorizadas pela empresa. E depois disso, a gente pode fazer até um script de bloqueio aqui já para bloquear essas aplicações lá no firewall de vocês, tá? O terceiro pilar do Microsoft Cloud App Security, que é um grande diferencial, então lembra que eu comentei com vocês que nós temos o nosso AD local, nós temos o nosso AD Connect para fazer esse ambiente híbrido. Então, um dos grandes diferenciais aqui é a possibilidade também de um tráfego que está indo lá para o meu ambiente on-premises ser inspecionado, fazer aqui um proxy aqui, né, para o ambiente on-premises também utilizando o Cloud App Security. Então, hoje o Cloud App Security realmente ele é um CASB que não atende somente aplicações SaaS, mas também como os outros recursos em nuvem e ambiente on-premises. Então, realmente é uma solução bem diferenciada. Então, como eu comentei com vocês, hoje a Microsoft ela tem um portfólio bem extenso, né? Então, olha que interessante. Com o nosso Microsoft Cloud App, conseguimos fazer integrações que só a Microsoft consegue, obviamente. Então, a gente consegue integrar com o nosso Defender, né? Então, conseguir entender se o dispositivo do usuário tem algum tipo de malware, algum vírus ali, para que eu não deixe ele acessar determinada aplicação. Todo o gerenciamento de identidade e acesso com conditional access, como a gente já falou. Toda a parte de information protection, né, integrado com o Intune também. Então, baseado, né, se caso o dispositivo não tiver o Intune instalado, não deixa aquele usuário acessar aquela aplicação, né? Você tem toda a parte aqui de Security Score, então toda aplicação que o Microsoft Cloud App consegue identificar, ele dá um score para aquela aplicação e você consegue analisar quais foram as características que foram analisadas daquela aplicação para que ela tenha ganho um score 10 ou um score 1, por exemplo. A gente vai ver isso um pouquinho no detalhe. E toda essa conexão, né, com uma nuvem de inteligência realmente alimentando toda essa base, né, sempre atrás de novos ataques e novos malwares, né? Então, realmente hoje o Cloud App Security é uma solução única de mercado, né? E aí olha que interessante. Então, pegando um pouquinho aquele gancho do acesso condicional, né? Então, vamos pensar que hoje um usuário, né, ele está tentando acessar alguma aplicação dentro do meu ambiente, então olha o tanto de fatores que a minha solução consegue analisar. Então, primeiramente, ele vai entender da onde que esse usuário está vindo. Ele é um usuário autenticado no AD? Ele é um usuário visitante? Né? Qual que é o dispositivo desse usuário? Ele é um Android, é um iOS, é um Windows? Ele está com o antivírus instalado, por exemplo? Qual que é a localidade que esse usuário está acessando, né? Ele está num IP público, num IP privado, é uma rede corporativa, é a primeira vez que ele está acessando dessa localidade, ou realmente é uma localidade normalmente conhecida? E de que forma que ele está tentando acessar essa aplicação? Ele está acessando via browser, ele está acessando via client, né? E com base nessas informações, com base nessas condições, o nosso motor de risco aqui, que é o nosso Cloud App Security, ele vai conseguir, né, através de um machine learning e todas as políticas que a gente já definiu, ele consegue realmente permitir ou bloquear o acesso ou limitar o acesso de alguma forma. Então, por exemplo, o usuário está acessando com um dispositivo Android, não é gerenciado pela empresa, eu limito o acesso. Eu deixo ele visualizar aquela informação, mas eu não deixo ele fazer um download. Ou, por exemplo, assim, ok, o usuário está se autenticando, eu conheço esse usuário, mas é de uma localidade que eu não conheço, né? Ele sempre se logou de São Paulo. Hoje ele está se logando de outro país, da Alemanha, né?
Por que que eu não peço, então, um múltiplo fator de autenticação aqui, para eu realmente confirmar que aquele cara é ele mesmo, né? Ou eu posso descobrir aqui, em algum momento, que a senha dessa pessoa, ela foi comprometida. Uma coisa que eu não falei, o Azure AD hoje, ele consegue monitorar várias bases, né, como a Deep Web, a Dark Web, atrás de senhas que foram comprometidas. Então, se caso ele descobrir aqui que uma senha já foi descoberta, foi comprometida, ele já pede para você forçar o seu reset de senha. Ou eu posso bloquear uma autenticação legada, né? Não, eu só vou liberar realmente aplicações é, que estão consumindo via browser, por exemplo, via client eu não libero. Então veja, pessoal, realmente é uma solução muito robusta e com base nas condições eu vou liberar o acesso. E uma informação muito importante aqui é isso aqui, ó, é risco de sessão. Então, não é porque aquele usuário ele se autenticou na minha rede que ele vai ter aquelas políticas para o resto, né, do tempo que ele vai estar na minha rede. Não. Se caso ele muda o comportamento, se ele muda de dispositivo, muda de aplicação, enfim, muda realmente aquele risco dentro da minha rede, eu vou mudar a minha política, eu vou bloquear o acesso. Então, aqui não é um controle baseado só na autenticação, e sim na sessão. Esse é o Cloud App Security, tá, pessoal? Então, até um caso aqui, utilizando o Cloud App, olha que interessante. Então, o usuário, a gente consegue analisar quem é o usuário, qual que é o papel dentro da empresa, que grupo que ele faz, qual que é o tipo de dispositivo, qual que é o tipo de configuração, da onde que ele está vindo, qual que é o dispositivo dele, se é um dispositivo que está com os patches atualizados, se é um dispositivo que está com o Intune, por exemplo, instalado. E ele aqui foi, a última vez que ele foi visto realmente foi em Londres, né? E a localidade comum dele realmente é Londres, né? Então eu vejo que esse risco de acesso ele é baixo, então eu libero o acesso àquela informação. Por outro lado, se eu vejo que esse mesmo usuário está acessando, né, com as credenciais de acesso dele, porém o dispositivo é um dispositivo não gerenciado pela empresa e ele tem uma localidade não conhecida, eu já vejo que esse risco é um pouco mais alto. Então, eu bloqueio esse acesso e ainda posso forçar um reset de senha. Então, veja que interessante. Esse é o Cloud App Security e agora eu vou fazer uma demonstração dessa solução, tá bom? Só deixa eu tomar uma aguinha aqui, minha boca secou. Priscila, Cláudia, vocês estão aí? Sim, Sim. sim. Sim, estamos. Então tá bom. Pessoal, se caso vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, podem colocar aí no chat. Eu costumo dizer que às vezes é difícil eu responder no próprio evento, porque é muito conteúdo, ainda tem um monte de coisa aqui para passar para vocês. Isso não é um problema, eu acho bacana, mas podem colocar as dúvidas aí e, se for o caso, a gente tenta responder, a gente faz uma reunião, eu tento responder posteriormente. É que eu acho que endereçar todas as questões aqui vai ser um pouco complicado, porque ainda depois nós temos um quiz aí no final, tá? Mas, por favor, coloquem as dúvidas no chat. Então, iniciando aqui a demonstração do nosso Cloud App Security, só para vocês terem uma visão agora de como que funciona. Então, essa aqui é a tela principal do Cloud App Security, tá? Aqui nós já temos algumas informações bem interessantes, então, os principais alertas, as aplicações que foram descobertas, os usuários que precisam ser investigados pelas atividades que eles tiveram na minha rede, atividades suspeitas, né? Claro, né, pessoal, que aqui, como é um ambiente de demonstração, eu não tenho tanta informação aqui para mostrar para vocês, mas com certeza num ambiente de produção, essas informações seriam muito mais ricas, né? Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês realmente é a parte de Cloud Discovery. Lembra que eu comentei com vocês que uma das questões aqui do Cloud App é você conectar com o Firewall ou com o proxy local lá do seu ambiente. Então, olha que legal, isso aqui é um relatório de snapshot, né? Como o nome já diz, é realmente uma fotografia do seu ambiente. Então, basicamente, como que eu crio um relatório de snapshot? Venho aqui, né? Coloco aqui o nome do relatório. Então, por exemplo, NGFW Palo Alto. Descrição, não precisa. E aqui eu escolho o meu firewall, né? Então, vou escolher aqui o Palo Alto. Mas notem a quantidade de soluções de firewall e proxy que nós temos aqui.
E se caso o seu firewall não estiver aqui nessa lista, ainda você consegue customizar esse log ou utilizar logs genéricos, tá? Então aqui eu colocaria Palo Alto. Cadê Palo Alto? Palo Alto. E colocaria aqui o meu log. Eu já fiz isso lá atrás, né? Então já tenho esse log de snapshot aqui. Então olha que ele está pegando aqui: 293 aplicações, 2.000 IPs, 457 usuários, as aplicações por categoria, o nível, né, o nível de risco dentro da minha rede, quais foram as aplicações que foram descobertas, quais são os usuários que estão acessando essas aplicações e, né, com quem que eu estou trocando informação, quais são os países que são, né, entre aspas, donos dessas aplicações, né? O que eu gosto de mostrar, pessoal, é que assim, a Microsoft hoje, ela consegue identificar mais de 24.000 aplicações em nuvem. Então, se a gente vem aqui no catálogo de aplicações, a gente consegue ver aqui, ó, 24.774 aplicações que são hoje classificadas pela Microsoft, tá? Então, olha que bacana. A gente tem hoje aqui, essas foram as aplicações que foram pegas lá no meu Palo Alto, né? Então, eu consigo vir aqui, por exemplo, todas as aplicações elas têm um score, né, baseado aqui em general, né, então a categoria, quando ela foi fundada, né, quem é o vendor, né, algumas informações mais gerais. Temos informações sobre segurança, né, então se, opa, alguém me ligou aqui. Se compartilha arquivo, se faz auditoria de dados, se tem política de senha, se suporta SAML para fazer a questão de single sign-on, enfim, você tem uma série de questões de segurança que, se caso a sua aplicação ela não atende um desses pontos, o seu score ele vai caindo, né? A mesma coisa aqui na parte de compliance. Então, nós temos aqui ISO 27001, 27018, PCI Compliance, certificação de RIPA, né? E temos também a parte legal. Hoje nós não temos a nossa LGPD aqui, mas eu não tenho dúvida que a Microsoft está trabalhando nisso e talvez aí em alguns meses, não sei, talvez a LGPD também entra aqui nessa questão do legal aqui. E aí, olha que interessante. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e filtrar todas as aplicações que possuem um risco 3, por exemplo, né? Olha o tanto de aplicações que tem no meu ambiente, que estão passando lá no meu Firewall com o risco 3. E aí, se a gente vem aqui, olha aqui que interessante, né? Então, ó, não atende várias questões de compliance, não atende nada de legal, segurança, algumas coisas, né? Então, por isso que você tem aqui um score 3, né? E aí, se você quiser, por exemplo, selecionar todas as aplicações que possuem um risco 3, né? Então, vem aqui, All, selecionei todas elas, posso fazer uma tag, né? Então, eu vou dizer que todas essas aplicações que têm o risco 3, claro que aqui eu estou fazendo algo, não estou nem vendo que aplicações tem aqui. Daqui a pouco tem uma aplicação com risco 3 aqui, só que é uma aplicação importante para o meu ambiente. Enfim, mas nesse caso aqui, selecionei todas e posso colocar elas como não sancionadas. Ou seja, a solução, ela começa a entender que essas aplicações com risco 3, elas não devem ser autorizadas dentro do meu ambiente. Tá, então como que eu consigo fazer agora um bloqueio lá no meu ambiente on-premise? Então, baseado nisso, eu posso vir aqui e gerar um script de bloqueio, né? Ó, posso escolher o meu firewall aqui, Palo Alto, e ele já vai me gerar um script aqui para que eu aplique essas regras lá no meu firewall local, já para bloquear essas aplicações com risco 3, tá? Uma coisa que é interessante mostrar é que assim, vocês também conseguem modificar essas questões, né? Então, por exemplo, vamos vir aqui nessa aplicação, e aí vamos dizer que, pô, quando essa aplicação foi fundada, para mim isso aqui não é importante, né? A questão do domínio, para mim isso aqui não é importante. Agora, se a gente pega a questão de certificação RIPA, isso aqui é importantíssimo. Eu sou uma instituição de saúde, né? Ou a questão aqui do ISO 27017, isso aqui é super importante para mim. Então, você pode customizar essas importâncias de compliance, de segurança. Você pode salvar e automaticamente todos aqueles scores que a gente viu ali atrás, eles serão recalculados com base nessas importâncias que vocês configuraram aqui, tá bom? Uma coisa que é legal, né, pessoal, que assim, eu falei para vocês que
aqui esse relatório aqui, ele é uma fotografia do meio ambiente. Só que eu consigo também fazer um relatório contínuo, né? Então, eu posso vir aqui, né? Como eu comentei com vocês, coloco um log collector lá no meu ambiente para ele coletar essas informações e ele vai mandar essas informações aqui para o meu Cloud App Security e eu tendo essas informações de forma constante, né? Conseguindo tomar as devidas ações. Uma outra coisa que a gente consegue integrar também é com o nosso Defender. Lembra que eu mostrei ali na apresentação? Então eu consigo já dizer aqui, né? Para todas as máquinas que estão no meu domínio, que possuem um Defender instalado, eu já consigo bloquear as aplicações, por exemplo, que não são sancionadas pela empresa. Então, realmente é uma solução muito legal. Outras coisas que eu gosto de mostrar, pessoal, são as atividades, né, os alertas. Então, olha o tanto de coisa que ele já mostrou. Mesmo sendo um ambiente de demonstração, não fiz nenhuma atividade muito suspeita, né, mas ele já mostra algumas coisas aqui. Então, por exemplo, vamos entrar em num alerta qualquer aqui. Então, olha que interessante. Entrei aqui num alerta que diz que é um login de risco, né, utilizando um IP anônimo, né? Então, ele diz aqui que alguém, né, não diz quem é a pessoa, se logou aqui de um IP anônimo. Uma informação importante que ele diz aqui, essa tática, né, de initial access, ele vai de encontro com uma tática do MITRE, né? Para quem não conhece o MITRE, ele é um instituto americano, né, que conseguiu aí, vamos dizer, dividir o ciclo do ataque em várias partes. Né? Nós temos aqui o MITRE ATT&CK, né? O MITRE é um instituto de Massachusetts e aqui o ataque significa táticas e técnicas conhecidas. Né? Então, basicamente, eles conseguiram destrinchar um ciclo de ataque, né? Toda a parte de reconhecimento, acesso inicial, execução, persistência. Então, a gente consegue ter uma visibilidade dessas táticas, né? Então, aqui a Microsoft ela consegue dizer que esse acesso inicial de um IP anônimo, ele vai de encontro com uma tática do MITRE, né? Então, é muito interessante já para o administrador ali de segurança já ficar ligado em relação a essas questões, tá? É, Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui é a parte de usuário, né? Você consegue ver todos os usuários que estão autenticados aqui. Enfim, pessoal, esse é o Cloud App Security, tá? Como comentei para vocês, ainda tem mais uma parte da apresentação. Se caso vocês tiverem interesse nessa ferramenta, a gente pode conversar no detalhe, tá bom? Vou voltar aqui para a minha apresentação. Opa. Terceiro passo para a nossa jornada de Zero Trust, pessoal, realmente agora é a gente conseguir proteger os nossos dados, né? E que essa proteção, ela precisa permear em todas as minhas localidades, não só dentro da minha matriz, mas como eu comentei, se um usuário está lá na casa dele, está acessando um documento, ele precisa ter essa proteção também, né? Uma mensagem que eu gosto de colocar do Satya, né, o nosso CEO da Microsoft aí, que ele diz o seguinte, né, que nós devemos construir confiança diretamente na nossa tecnologia. Nós devemos infundir tecnologia com proteção, privacidade, transparência e segurança. E é exatamente isso que ele faz, né? Você pega ali as soluções da Microsoft, o M365, né? Além de ele ter todas as funcionalidades de produtividade que a gente já conhece, toda a parte de segurança e privacidade já está incluso ali também, né? Claro que talvez não as funcionalidades completas, né? Mas com certeza alguma coisinha ali de segurança ele já tem ali uma camada ali. Então é sensacional essa mensagem, eu acho que faz muito sentido. Então vou falar um pouquinho agora do Microsoft Information Protection, né? O que é o Microsoft Information Protection? Muita gente pergunta, ele é a evolução do Azure Information Protection? Na verdade, o MIP, que a gente chama, ele é a junção dos Information Protections, né? Então você tem o Azure Information Protection, você tem o Windows Information Protection, e eles juntaram e criaram o Microsoft Information Protection, que realmente é uma solução para você fornecer a classificação de dados e proteção de dados em praticamente todos os ambientes, né? Seja em dispositivos, seja lá numa aplicação, seja nos seus serviços em nuvem, não só em serviços Azure, mas também nos serviços AWS e no GCP, por exemplo, e também no meio ambiente on-premise, né? Então, o que a solução ela faz aqui?
ela, primeiramente, ela consegue descobrir quais são as informações que são sigilosas dentro do meu ambiente, né? Então, claro, primeiro eu vou fazer toda uma configuração e dizer para a solução que quais são as informações sigilosas, mas a partir daí ele consegue descobrir, consegue classificar, vai proteger, porque você consegue fornecer criptografia para essas informações sigilosas, e ainda eu vou monitorar isso, né? Conseguir, por exemplo, identificar um usuário que está tentando vazar um documento sigiloso dentro da minha empresa. Né? Isso é muito bacana. Então, olha que legal. Fazendo aqui um estudo, né, de caso, então pensa que um usuário, né, ele faz o upload de um arquivo lá no meu OneDrive ou dentro do meu ambiente, né, enfim. Essa informação, esse documento, consta já uma informação sensível, por exemplo, um CPF, um cartão de crédito, ou alguma informação que eu já configurei ali, né? Automaticamente a ferramenta ela consegue classificar, colocando um rótulo naquele documento e já colocando proteção. E aí, quando a gente chega aqui no passo 3, né, pessoal, o usuário já tenta compartilhar essa informação com o usuário externo e o usuário externo já não consegue acessar essa informação. E, claro, sempre o administrador recebendo os alertas, dizendo, olha, tem arquivo aqui com informação sigilosa tentando sair da empresa, né? Acho que é bom ficar ligado. Então, você consegue ter todo esse rastreio, tá? Então, vou fazer um pouco agora a demonstração do nosso Microsoft Information Protection para vocês entenderem um pouquinho como funciona. O Microsoft Information Protection, pessoal, eu tomei a liberdade aqui de utilizar uma demonstração um pouco mais guiada, justamente para a gente não demorar tanto aqui, né, nas nossas configurações, tá? Então aqui nós temos o nosso portal de compliance da Microsoft, né? Então, se caso você contrata o serviço do Information Protection, vocês terão acesso a esse portal, onde você consegue fazer toda a classificação dos dados, descoberta, regras de criptografia, regras de DLP para que esses dados não sejam vazados. Então, eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como que funciona essa configuração. Então, iniciando aqui, então a gente vem aqui na parte de classificação de dados, né? Vou vir aqui na parte de Sensitive Infotype, então, como o nome diz, já informações sensíveis. Então, note, aqui nós já temos várias informações, né, várias entidades que já foram configuradas pela Microsoft em algum momento. Então, por exemplo, se eu coloco aqui Brasil, eu vou ter cartão de crédito, vou ter RG, CPF, né? Só que o que eu quero fazer aqui é realmente criar uma infotype sensível customizada, né? Então vamos lá, vou colocar aqui um nome, né? Esse nome aqui já é um nome pré-definido aqui pela demonstração, no caso aqui, projeto Basos, coloco uma descrição, né? Vou colocar aqui um elemento de matching, ou seja, o que a solução precisa considerar para que realmente aquele arquivo seja um arquivo sigiloso. Então, eu consigo colocar aqui, por exemplo, palavras, consigo colocar regex, né, expressões regulares, consigo colocar dicionário de palavras. No meu caso aqui, eu vou colocar palavras, né, então coloco projeto Basos, Projibasos, Debasos Project, mas posso colocar uma infinidade de palavras aqui, né? Vou seguindo aqui, aqui ele pede para você fazer um review, né, das suas configurações e tá pronto. Acabei de configurar uma Sensitive Infotype. Então, é uma informação sensível para que a minha solução consiga identificar isso aqui dentro do meu ambiente. Ele vai até fazer uma pesquisa aqui, ó, Basos. Então, note que quem publicou isso aqui foi a Contoso, foi a empresa que configurou essa Infotype customizada. Todas as outras foram a Microsoft, né? Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos aqui para baixo na parte de Information Protection, né? Proteção de informação. Aqui no Information Protection, nós já temos algumas labels já pré-configuradas, né? Temos aqui pessoal, general, confidential, e eu tenho aqui high confidential. Então, eu quero criar uma sublabel dentro dessa label altamente confidencial. Então, vou colocar, nomear essa sublabel como projeto Basos, né? Coloco aqui uma descrição e vou seguindo. Aqui eu já coloco aqui se eu quero criptografia, né? Então, somente as pessoas que terão acesso, né? As pessoas que eu colocar ali na ferramenta que deverão ter acesso, vão ter acesso. Todas as outras pessoas que não faz parte desse grupo não vão conseguir acessar essa informação, tá? Aqui eu vou adicionar
os usuários e os grupos que eu quero que façam parte dessa, né, para consultar essa informação. No caso aqui eu já tenho um grupo, projeto Basos, tá? E eu vou seguindo. Aqui eu consigo colocar uma marca d'água, então, para que a pessoa, quando abre aquele arquivo, ela, opa, eu tenho acesso a essa informação, mas eu sei que isso aqui é sigiloso, isso aqui eu não posso vazar. Então, eu já consigo colocar aqui um texto de marca d'água, o número da fonte, vou colocar em vermelho e o texto, né, o layout do texto na diagonal, ok? Aqui eu consigo dizer, né, para a solução quais são os sites e grupos que podem acessar essa informação. Quando eu digo site aqui, entenda-se o nosso SharePoint, ok? E aqui eu vou fazer já a parte de auto-labeling, ou seja, automaticamente quando o sistema identificar essa informação sensível, por favor, coloque o devido rótulo. Então aqui eu estou colocando cartão de crédito, né? Quais são as minhas condições? Se achar informação com cartão de crédito e projeto Basos, que foi aquele sensitive infotype que eu criei lá atrás, por favor, é, coloque uma label de altamente confidencial. Então aqui eu consigo colocar todas essas infotypes ou alguma delas, né? Então posso colocar todas ou qualquer uma delas, tá? Aqui eu consigo pôr a acurácia também. Então, se caso chegar em 60% desses infotype, pode dar um match. Cartão de crédito, como é um número mais específico, a gente pode colocar 85% ou até 100%, né? Mas aqui é a acurácia. Se chegou em 85% daquele valor, ele vai dar o match, tá? Uma coisa interessante que aqui que a gente consegue configurar, né? Quando que a gente pode aplicar essa label? Então, nesse caso aqui, eu estou recomendando para os meus usuários para que eles apliquem esse rótulo na minha mensagem, no meu documento sigiloso, né? Se vocês derem uma olhada aqui, ó, eu poderia fazer isso de forma automática ou recomendar. No meu caso aqui, eu estou recomendando e ainda consigo pôr uma informação aqui, né? Então, essa informação pertence ao projeto Basos e deve ser rotulada de acordo, ok? E aí, de novo, faço uma revisão, né? E aí eu preciso agora criar uma política, né? Então, basicamente, vou lá na política que já está criada, coloco ali a minha label que foi configurada e faço as devidas configurações, tá? Pronto. Fiz a configuração aqui. Essa era a configuração que eu gostaria de mostrar. Então, agora a gente vem aqui no nosso ambiente, né? Eu fiz aqui eu fiz essa mesma configuração no meu ambiente aqui de demonstração para vocês entenderem o que a gente consegue fazer com isso. Então, por exemplo, né, nós estamos aqui na nossa conta de administrador, né? Eu vou criar um novo documento aqui no meu OneDrive, no Word, tá? E aí eu vou, né, estou fazendo um trabalho e tal, e eu coloco lá jornada Zero Trust. Lembrando, pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho, para vocês pegarem aí, esse ambiente aqui de compliance é o que eu configurei, né? Então, se a gente vem aqui, jornada, ó, jornada Zero Trust, né? Então, foi uma infotype que eu criei e apliquei aqui no meu ambiente, tá? Então, eu vindo aqui no meu... Eu vou fechar de novo porque o negócio aconteceu, acho que vocês não conseguiram perceber. Então, vou abrir de novo aqui o outro documento no Word. Então, pensa assim, que estou trabalhando num documento e em algum momento eu coloco esse seguinte termo aqui, jornada Zero Trust. Ou pensa que, né, essas palavras já estão no documento, enfim, mas em algum momento eu coloquei lá as jornadas Zero Trust. Estou aqui fazendo meu trabalho e tal, né? E a solução ela está trabalhando em background, né? Então, olha que interessante. Estou aqui trabalhando, demora um pouquinho para processar. Por que que não está aparecendo? Bom, aqui já apareceu. Ó. Nesse aqui já apareceu. Eu coloquei jornadas Zero Trust. O que eu gostaria de mostrar para vocês é exatamente essa dica, ela caindo aqui. Mas a gente não conseguiu ver ela ao vivo aqui, né?
Ele não apareceu ainda aqui. Mas, bom, aqui mostrou, tá, pessoal? Basicamente, coloquei Jornada Zero Trust e ele já me deu aqui, ó, uma dica de política. Então, a sua organização recomenda que você troque, né, a sensibilidade desse arquivo para altamente confidencial, Jornada Zero Trust. Então, posso vir aqui, trocar esse documento para altamente confidencial. Então, note que aqui embaixo ele já está me mostrando, né, aqui no rodapé, que é um documento altamente confidencial. Vou salvar, então vou colocar aqui Jornada Zero Trust, ok? E vou lá para o meu OneDrive. Vem aqui em recente. Então, nós temos aqui esse documento, né? Acabei de criar esse documento, tá? O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu quero compartilhar esse documento com pessoas internas da minha empresa. Então, eu posso vir aqui, dar um share, né? Vou compartilhar com qualquer pessoa que tiver o link, vai poder acessar. Então, vou colocar aqui Isaia e vou colocar a Adele, que são os meus colegas das minhas apresentações ali. Mandei esse arquivo. E, pô, aí eu acabei lembrando que, putz, na verdade, o Isaia, ele faz parte do grupo Zero Trust, mas a Adele não faz parte. Não devia ter mandado esse documento para ela, né? Só que eu acabei de mandar. Então, vamos ver o que aconteceu. Então, a gente vindo aqui na conta do Isaia, tá? O Isaia, ele é uma pessoa que faz parte do grupo Jornada Zero Trust e ele sim pode ter acesso a esses documentos, né? Então, a gente vem aqui no OneDrive. Opa, entrar com outra conta. Só um minutinho, pessoal, que isso normalmente acontece que eu saio de uma conta e entro em outra. Ó, estamos aqui na conta do Isaia, ok? Vamos vir aqui nos arquivos que foram compartilhados comigo. Então aqui, ó, cerca de 1 minuto, compartilhado pelo administrador. E aí eu quero abrir esse arquivo. Abrir no navegador. Então, o Isaia, por ele ter a permissão, ele conseguiu abrir o arquivo, está visualizando, né? Aqui embaixo ele já consegue ver aqui que é um arquivo altamente confidencial. Se ele vem aqui dar uma visualização, né? A gente consegue ver até a marca d'água já configurada, então altamente confidencial, Jornada Zero Trust, perfeito. Agora a gente vem aqui na conta da Adele, né? Ou seja, uma pessoa que não deveria receber esse documento, né? Mas como a gente viu, o documento ele saiu ali, né? Ele realmente o documento ele viaja. Lembra que eu comentei? O documento ele precisa viajar com segurança. Então o documento ele veio aqui para o OneDrive da Adele, né? A Jornada Zero Trust. A Adele vai tentar abrir. Nesse momento a Adele não tem permissão para abrir esse documento, né? Ela tenta visualizar a mesma coisa. Até se eu tentar baixar esse documento, baixar aqui para minha máquina, eu também vou tentar abrir e não vou conseguir. Ou seja, o arquivo ele viaja com segurança. Independente de onde esse arquivo ele vai parar, se a pessoa do outro lado não tiver a credencial, realmente não vai conseguir acessar, tá bom? Pessoal, para hoje era isso. Eu acho que eu já passei do meu tempo. Eu até peço desculpa aqui pela quantidade de informações. A gente sabe que são muitas coisas. Gostaria de deixar uma mensagem aí que, assim, ficamos à disposição, se caso vocês tiverem algum interesse em alguma dessas soluções, né, voltando aqui um pouquinho no nosso portfólio, realmente é um portfólio bem completo, né? Então, se caso vocês tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais de alguma dessas soluções, a gente fica à disposição, tá? E acho que agora a gente vai fazer o quiz. É isso, Claudinha? Vou parar de compartilhar minha tela aí. Oi, sim. Agora a gente vai começar o quiz. Vou abrir minha câmera aqui, porque quando eu estou com compartilhamento, e câmera e microfone, o computador ele começa a dar um probleminha aqui. Por isso que eu desabilitei o vídeo aí, tá, pessoal? Pessoal, conectar pelo celular o edupulses.io, tá bom? Eu coloquei aqui o... Aparecendo.
Ah, já está aparecendo aí, Cláudia, o PIN para todo mundo se cadastrar, tá? E vocês chegaram a falar dos prêmios, não? É na Aí, sequência. na sequência aqui Ah, a é na gente vai sequência. falar. Ah, tá. Eu sou ansioso pra caramba, desculpa. Eu não posso participar, né? Você não. Já tem 4 participantes. 6. Eu estou entrando aqui, mas mais para acompanhar, mas eu não posso participar também, não. 10 participantes. Beleza, vamos esperar. Pessoal, entra aí. A gente tem o primeiro prêmio, o quê, Cláudia? Um Kindle, né? Isso. Ah, peraí. Ainda não. Aqui. Então, o primeiro é um Kindle, o outro é um fone de ouvido Bluetooth da Teltec e o último é um kit Teltec. Maravilha. O pessoal vai entrar. Então, a gente vai iniciar, né, Cláudia? Faltam 5 pessoas, né? Mas tem um pessoal da Teltec, eu não sei se eles podem participar. Que tem, ó, Felipe, Pode tem o participar, Felipe. mas não pode ganhar. Então é melhor nem entrar, Aí né? não é justo, aí não é justo. É porque ó, tem a Sue, tem o Rony, tem o Felipe, que é tudo da Teltec, tem o Bruno também. Então eu acho que já todos os participantes já estão ali. Tá bom. Posso rodar, pô? Eu acho. Quer esperar mais um minutinho? Aparecer. O Virton comentou que não apareceu o nome dele aí. Essa aí entra de novo. Ayrton, agora foi. Agora foi. Agora. Então, continuar. Vamos lá, então. Qual o nome da solução de licenciamento de acesso e identidade? Vamos ter. Aí a maioria acertou. A Parabéns, pessoal. maioria Aí. Próximo. Ó, fiquem ligados que ela vai apertar ali e já vai vir e conta com o tempo também, tá? Quem responder mais Até rápido quantos também. produtos de segurança podem ser substituídos com a suíte de segurança da Microsoft? Gente, quem responde mais rápido é mais forte. A maioria acertou. Boa.
Agora Acho que é a última agora, né? São só 3 perguntas. é a última. Guilherme continua na frente. Ó, a esperança é a última que morre. Vamos lá. Qual o significado da abreviação CASP? Boa, pessoal. Boa. Vamos lá. Agora vamos ver o Feliz. Gui Santos. Parabéns a todos. O Farleir ficou em segundo. Parabéns, Farleir. E a Catherine, não sei como Gui Santos, primeiro pronuncia. lugar, Parabéns, 204 pessoal. Pfizer, 200 pontos para divulgar. A gente vai entrar em contato com os ganhadores para dar um interesse e já Eu não sei, pessoal, se vocês estão conseguindo ouvir. Eu não tô conseguindo ouvir o que a Cláudia tá falando. Vocês estão conseguindo ouvir? Alguém responde aí. E eu acho que, não sei se o pessoal escutou. Você está me ouvindo, Pedro, agora? Agora eu tô te ouvindo. Sim. Tá, então o que a Cláudia falou foi o seguinte: nós vamos entrar em contato com os 3 ganhadores do quiz, tá bom? Para pegar os endereços direitinho, para a gente, a partir de hoje, a gente vai começar o processo do envio dos brindes, tá bom? Dos prêmios aí do quiz, tá bom? Parabéns a todos, mais uma vez, muito obrigada pela participação, tá? A gente está aqui à disposição. Se vocês quiserem aprofundar o assunto, né, Pedro? A gente marca uma reunião aí individual com cada um, tá bom? Sem dúvida. Agradeço o tempo de todos aí. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tenham um bom dia, bom trabalho para todos aí. Bom trabalho para todos. Foi por causa dessa. Você cortou. É, Eu acho que entrou o áudio da música. da né? música. Acho que foi o Pedro que botou. Deixa eu parar aqui, peraí. Qualquer coisa depois eu corto. Parar a gravação.